Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a missa da Ceia do Senhor. Nós ouvimos hoje, na segunda leitura do apóstolo São Paulo, da carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 ao 26. Paulo diz assim: irmãos, o que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti. E ali está a beleza da nossa fé. E Paulo conta o que é que ele recebeu do Senhor. O que Paulo recebeu do Senhor? Que na noite em que ele foi entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Jesus não disse: isso parece-se com o meu corpo, isso faz de conta que é o meu corpo. Ele disse: isto é. E a palavra de Jesus diz para nós que ele, na noite da ceia, tomou o pão, deu graças, partiu e disse aos seus discípulos. E Paulo diz: é isto que eu recebi. Recebeu de quem? Dos apóstolos. Recebeu de quem? Da igreja. E é isto que nós também recebemos da igreja. 2000 anos depois, nós continuamos atualizando aquele mesmo sacrifício que aconteceu naquela última ceia. Nós trazemos para o presente aquilo que aconteceu naquela noite, enquanto Jesus ceava com os seus discípulos. E a Igreja Católica, Apostólica Romana, guarda com fidelidade o depósito da fé. Por isso ela recebeu do Senhor e ela transmitiu e continua a transmitir e vai continuar transmitindo até a segunda vinda de nosso Senhor, conforme o apóstolo Paulo nos lembra. Daí, meus irmãos, o apóstolo diz: também naquela noite, também naquela ceia, ele tomou o cálice com vinho e diz: isto é o meu sangue. O sangue agora da nova, porque na primeira leitura Deus havia feito uma aliança com o povo na primeira Páscoa, que indicava a Páscoa definitiva. Lá deveria sacrificar-se um cordeiro sem mancha, puro, macho, para que o povo não fosse exterminado. Quando o anjo exterminador passasse, a casa estava marcada com sangue. Não só a nossa casa, mas hoje a nossa vida é marcada pelo sangue do Cordeiro, não mais do Cordeiro do Antigo, do Primeiro Testamento, mas do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Deus não vai fazer aliança conosco nunca mais, porque já foi feito uma nova e eterna aliança, que é atualizada em cada Eucaristia celebrada. Meus irmãos e irmãs, se nós católicos soubéssemos a grandeza da Eucaristia, se nós soubéssemos a grandeza de participar de uma missa, ninguém nos seguraria neste mundo. Nós seríamos o povo mais feliz da face da terra. Nós seríamos aqueles que seríamos imbatíveis se nós de fato tivéssemos consciência da grandeza do que acontece na missa. Nós trazemos para a realidade atual, pela mão do sacerdote no altar, nós trazemos o Cristo que naquela noite tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. E aí, São João, capítulo 6 do seu Evangelho, quando faz um discurso imenso, Jesus falando do seu corpo, ele diz: quem come deste corpo e quem bebe desse sangue permanece em mim e eu nele. Por isso a igreja permanece em Cristo há 2000 anos. Por isso a igreja permanece em Jesus, porque ela se alimenta do corpo
e sangue de Cristo. Mas a igreja não se alimenta sozinha, ela se alimenta e ela dá este mesmo alimento para os seus fiéis em todos os tempos. E aí a igreja recebe e transmite, recebe e transmite. Nós recebemos e agora é a nossa vez de transmitir para as novas gerações, para o futuro, aquilo que nós recebemos do Senhor. O que é que nós recebemos do Senhor? E na noite em que Ele foi entregue, Ele tomou o pão, Ele tomou o cálice e disse: isto é o meu corpo. Já apareceram na história, depois de Jesus Cristo, apareceram muitas pessoas que fundaram a igreja para si, que criaram religião para si, mas nenhuma atualiza este mistério celebrado naquela quinta-feira santa, a não ser a igreja católica, apostólica, romana, porque ela tem o depósito da fé, ela transmite aquilo que ela recebeu dos apóstolos e ela vai continuar transmitindo. Paulo diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, todas as vezes, em toda a missa celebrada, aqui e em qualquer lugar do mundo, todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. E aí nós temos uma ideia de memória muito complicada. Nós achamos que memória é lembrança, né? Quando a gente esquece uma coisa, o que a gente diz? Estou meio fraco da memória. Memória, nas Sagradas Escrituras, é trazer para a atualidade aquilo que aconteceu naquele tempo. Por isso, Jesus: fazei em minha memória, trazei para o tempo presente aquilo que aconteceu lá. E só a igreja pode fazer isso, porque ela permanece fiel ao seu fundador, fiel à doutrina dos apóstolos, e ela transmite aquilo que ela recebeu. Hoje, também na igreja, nós celebramos a instituição do sacerdócio. A igreja instituiu o sacerdote e aquilo que ela recebeu, ela continua transmitindo. Veja, nós recebemos agora há pouco, no início dessa celebração, os santos óleos, os sacramentos que são ministrados pelo sacerdote para os fiéis. Aquilo que a igreja recebeu, a igreja continua transmitindo. Não é que alguém imaginou, não é que alguém sonhou e falou: Deus falou comigo e agora vai ser assim. Não, é aquilo que a igreja viu, é aquilo que ela testemunhou, é aquilo que ela vivenciou, que os apóstolos vivenciaram, é que ele transmitiu. E aí Jesus diz: todas as vezes que no cálice beber, todas as vezes que de fato comerdes deste pão, fazei isto em minha memória. Fazei acontecer aqui neste altar aquilo que aconteceu naquela quinta-feira santa, naquela última ceia, quando foi celebrada a primeira missa, a primeira Eucaristia de toda a história da humanidade. E aí, irmãos e irmãs, precisamos, ao olhar para este altar na hora da consagração, enxergar a beleza da Eucaristia, a beleza do mistério. E aí a gente não troca a Eucaristia por nada deste mundo. E aí a gente não troca esta presença do corpo e do sangue de Cristo que nos é dada em toda a Eucaristia, em toda a missa que participamos, por nada deste mundo, por milagre nenhum que aconteça em qualquer lugar deste mundo. E às vezes as pessoas correm atrás de tantos milagres e dizem: porque na igreja católica não tem milagre. O maior milagre acontece aqui em toda a missa, sem barulho nenhum, sem confusão nenhuma, com apenas o toque dos sinos, né? Quando toca o sino, chamando a nossa atenção para o milagre que está acontecendo no altar. Nós apresentamos pão e vinho, e pela graça da tradição da igreja, pela graça de Deus transmitida a cada um de nós, se torna corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós cristãos podemos nos alimentar
não de um alimento qualquer, não de um alimento que perece, mas nós nos alimentamos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Já pensou nisso? Já pensou na grandeza que é comungar? E aí nós muitas vezes nos aproximamos da Eucaristia de qualquer jeito, com o coração cheio de pecado, com raiva dos outros, e nós aproximamos da Eucaristia e não pensamos na grandeza daquele que nós estamos comungando, daquele que nós estamos recebendo. E aí o Senhor diz: todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis fazendo o que é que nós estamos iniciando hoje? O trido pascal. Nós estaremos proclamando a morte do Senhor e anunciando a sua ressurreição e esperando a sua vinda gloriosa. Por isso, depois da consagração, o Padre olha para os fiéis, aponta para o cálice e para a patena, onde está o corpo e o sangue do Senhor, e diz: eis o mistério da fé. E o que é que nós respondemos? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. E o que é que a igreja reza? Vinde, Senhor Jesus, porque nós estamos à espera da segunda vinda de nosso Senhor, enquanto nós somos alimentados por Ele, pelo seu corpo e pelo seu sangue. E aí, irmãos e irmãs, naquela ceia, Jesus toma, São João nos conta hoje, que Jesus toma uma bacia, pega um avental, um manto, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, ensinando para os seus discípulos que nós devemos amar uns aos outros. Lavar os pés uns dos outros é sinal de que nós não somos maiores do que o outro, mas que nós estamos a serviço do outro, que nós estamos a serviço do outro, como Ele nos ensinou. Ele diz: eu, sendo mestre e Senhor, e de fato sou de Jesus, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa. Não é para fazer diferente. Jesus nos ensinou aquilo que Ele transmitiu na última ceia, aquilo que Ele passou para a igreja. Ele não disse que era para fazer diferente, Ele disse: para que façais a mesma coisa. O mistério que nós celebramos aqui hoje, e em toda missa, seja aquela missa de 15, 20 minutos, seja aquela missa celebrada pelo padre recém-ordenado ou por um padre que já está no finalzinho da sua vida, nós estamos celebrando, fazendo a mesma coisa que Jesus fez naquela ceia derradeira. Por isso o nosso zelo, por isso o nosso cuidado pela Eucaristia. A Santíssima Eucaristia deve ser venerada, adorada, cuidada com todo o nosso coração, porque ela é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Muitos por aí não acreditam assim, muitos por aí não aceitam essa verdade, mas é Jesus quem disse: não dá para mudar, nós não podemos mudar, e a igreja não mudou, e a igreja não muda. Por isso a igreja vai continuar celebrando este mistério até o final. Ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E pronto. Por isso que na hora da consagração, o Padre, na pessoa de Cristo, ele não toma o pão e diz: Jesus disse, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. O Padre toma para si esta palavra, esta verdade, porque ele atualiza este mistério. Ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Hoje, como nós celebramos o dia do sacerdócio, quando eu me ordenei padre, eu fui trabalhar com o Monsenhor Valdencinho de Lepitim. Ele já tem hoje mais de 50 anos de padre, e ele dizia para mim assim, todas as vezes ele passou a vida toda na paróquia de
Pitinga, né? A maior parte dos 50 anos que ele está lá como pároco, ele disse: todas as vezes que eu celebro a missa, que eu digo, isto é o meu corpo, eu preciso doar um pouco de mim. Eu preciso doar um pouco de mim. Uma vez, ainda recém-ordenado, eu não compreendia por que celebrar a missa cansava tanto, né? A gente pode trabalhar o dia inteiro, fazer mil coisas, não fica cansado. A gente celebra 4 missas no domingo, e cada uma é única, é atual, e no final do dia a gente fica esgotado. E aí um dia rezando, eu compreendi, eu disse: é porque na hora da consagração, eu na pessoa de Cristo, como um sacerdote validamente ordenado pela igreja, eu digo: isso é meu corpo, eu participo de novo do sacrifício que Cristo participou na cruz. E aí isso, claro, é porque o Padre, ele dá de comer do seu corpo e do seu sangue na pessoa de Cristo quando está no altar, porque ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado por vós para a remissão dos pecados, para a salvação do mundo. Jesus Cristo é o poder que tira o pecado do mundo. Então, irmãos e irmãs, não troquemos a Eucaristia por nada. Não troque no domingo a missa do domingo por um culto que você vai na igreja tal, porque o seu parente participa. Pode ir, né? Se você quiser ir lá visitar o seu parente, tiver algum acontecimento, mas venha à missa. Não troque a missa porque você está cansado no domingo. Não deixe de participar da missa porque você não foi para a cara do padre naquele dia, porque você não está de bem com uma pessoa muito bom, acordou meio atravessado. Não troque esse sacrifício por nada, por nada. E aí, naquela última ceia, o diabo já tinha colocado no coração de Judas o desejo de trair Jesus. O diabo, ele é atrevido, ele entra no grupo dos apóstolos e ele coloca no coração de Judas, com a permissão de Judas. Claro, o diabo não entra no coração das pessoas sem a permissão da pessoa. Ele já tinha colocado no coração de Judas o desejo de trair. E muitas vezes ele coloca no nosso coração e no nosso pensamento a preguiça de vir à missa. Já não vou à missa não, eu estou cansado. Eu fico escandalizado com a pessoa que está cansada no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, a pessoa já está cansada. Como que ela vai estar no 6º dia, no 7º dia da semana? Vai estar morta, é só enterrar, porque se no primeiro a pessoa está cansada, a pessoa chega no domingo e diz: padre, eu não fui à missa domingo porque estava muito cansado. Domingo é o primeiro dia da semana. Se no primeiro nós estamos cansados, temos a coragem ou a fraqueza, é melhor dizendo, de trocar a Eucaristia para ficar em casa descansando, nós estamos correndo um risco medonho, um risco danado, porque o diabo não perde tempo. Ele sabe que todas as vezes que nós comungamos do corpo e sangue de Cristo, o corpo e sangue de Cristo faz morada no nosso coração, e ele nunca vai poder receber o corpo e o sangue de Cristo. Eu e você podemos. Nós temos este poder, porque Cristo nos deu esta graça naquela última quinta-feira santa, e Ele transmitiu à igreja, e a igreja continua transmitindo esta graça para nós. Não troque a Eucaristia por nada, né? Se você estiver desanimado em casa, lembra do padre. Lembra o padre falou: não pode trocar, né? Pedido do padre também é gente, né? Pode às vezes não parecer, mas é, né? Padre, tem dia que para sair para uma outra missa, para celebrar uma missa de tantas no domingo, a gente está cansado. E na hora eu lembro, eu falo assim: eu não posso, né? Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito de não ir celebrar. Eu não tenho esse direito de não ir com todo o meu coração, com toda a minha vida. Por quê? Porque Cristo se entregou e continua se entregando no altar todos os dias, por amor a cada um de nós.
E aí, meus irmãos e irmãs, para viver bem essa Eucaristia, nós precisamos lembrar: foi o Senhor quem deu, foi o Senhor que transmitiu, foi a igreja, é a igreja que continua, a única, não existe nenhuma neste mundo. Pode procurar em qualquer lugar do mundo que você não vai encontrar um lugar que se celebra a Eucaristia. Pode imitar, pode dizer que é quase igual, e tem alguns católicos que caem nessa, né? Diz, o padre é muito parecido não é real, não é verdade, né? Coisa parecida, alguém pode ser parecido com o outro, mas não é o outro. É a única igreja que tem a Eucaristia, a única igreja que terá a Eucaristia até o dia final. Chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Ela recebeu do Senhor e ela continuará transmitindo. Ela recebeu do Senhor e ela não guarda para si. Ela recebe do Senhor e ela dá aos seus fiéis. Então, irmãos e irmãs, hoje nós vamos nos alimentar do corpo e sangue de nosso Senhor, na Eucaristia, na certeza de anunciar a morte do Senhor, proclamar a sua ressurreição e ficarmos à sua espera. Que Deus nos ajude a vencer o desânimo, a vencer o pecado, a vencer o medo, para participarmos cada vez mais e melhor da Eucaristia, deste santo e eterno sacrifício oferecido por Cristo, uma vez por todas e atualizado pela Igreja em cada missa celebrada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.